A paz do Senhor Jesus, um bom dia, um bom domingo e uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando as lições bíblicas CPAD Adulto, primeiro trimestre do ano 2021. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção. Pastor presidente, pastor Normandinho Umburana, pastora dirigente, pastora Socorro Umburana. Hoje nós estamos estudando a lição de número 2, cujo tema é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na lição passada, nós estudamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente aprendeu que o Espírito Santo não é uma força, não é uma manifestação de um poder, mas sim é uma pessoa, porque assim como o nosso Deus, ele é uma pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um forma uma pessoa, embora sejam pessoas diferentes, mas também são iguais, porque são feitos na mesma essência. É o Deus Uno e o Deus Trino. Então, a terceira pessoa é a pessoa do Espírito Santo, e foi o que nós vimos na aula anterior. E hoje nós vamos ver a atuação da pessoa do Espírito Santo no plano da redenção. Qual é o papel do Espírito Santo no plano da redenção? Então, a gente vai ver aqui, estudar nesta lição de hoje. O tema do trimestre, está aí a imagem da revista, é o verdadeiro pentecostalismo, e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista da revista é o pastor Ezequias Soares. E hoje são 10 de janeiro e vamos estar aqui aprendendo mais sobre este tema da lição de número 2. Então, está aí exposto a lição desse trimestre, onde nós estamos na lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A leitura diária se encontra na segunda-feira, no livro de Números, capítulo 11, versos 17. O Espírito Santo exerce também a função de juiz. Terça-feira, 1 Samuel, capítulo 16, versos 14, onde diz que o Espírito Santo reprova a desobediência. Quarta-feira, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 11, que diz que o processo da salvação é realizado em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Quinta-feira, Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Sexta-feira, Filipenses, capítulo 3, versos 3, a verdadeira adoração cristã é no Espírito Santo. Sábado, Tito, capítulo 3, versos 5, fomos transformados pelo poder do Espírito de Deus. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, capítulo 16, do versos 7 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluias! Glória a Jesus! O texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versos 31, que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia! Então, aqui a palavra do Senhor no texto áureo nos diz que o Espírito Santo é quem atuou para que as igrejas vivessem em paz e fossem edificadas, e que se multiplicasse, a igreja crescia, consolada
pelo Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Aleluia. A verdade prática desta lição é que a atuação do Espírito Santo ela é contínua. Não é uma coisa que começou e parou, não. Ela vai continuando. Ela age e vai continuando a atuar. E ela é dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então o Espírito Santo, ele atua na nossa vida, na vida da igreja, desde a nossa conversão até o final aqui nessa terra, quando o Senhor vier recolher a sua igreja. Então, esse período o Espírito Santo vai estar sempre atuando, conduzindo a gente, convencendo a gente, mostrando o caminho certo, às vezes até mesmo nos mostrando quando estamos errando, ele vai apontando e assim a gente vai sendo ajudado, consolado pelo Espírito Santo. O ponto central dessa lição é que o Espírito Santo, ele atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Aleluia. Os tópicos da lição de hoje é o Espírito Santo como promessa, os subtópicos, a promessa messiânica na antiga aliança e a promessa do Consolador. O tópico 2, o Espírito Santo consola e ensina. Subtópicos, o Consolador, o Ensinador, o Ajudador. Tópico 3, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Subtópicos, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, o Espírito Santo convence o mundo da justiça e o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Aleluia. Na introdução, vamos para a introdução. Aprendemos na lição passada que o Espírito Santo é uma pessoa. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito Santo no dia a dia. A gente sabe que a gente não está só, a gente sente a presença, a gente sente o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. A gente mostra até mesmo em atitudes, em ações, em coisas que nós fazemos, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Coisas que nós fazíamos no passado e hoje não fazemos. E quando tentamos fazer, a gente sente aquela como é que eu posso dizer? Como se fosse a gente estivesse sentindo peso na consciência de algo que estamos fazendo errado. É o Espírito Santo mostrando pra gente. Aí você não pode ir. Aí já é errado. Então, é a atuação do Espírito Santo na nossa vida e nos edifica enquanto crente, enquanto igreja. Tópico 1. O Espírito Santo como promessa. Então, a gente vai ver dentro desse tópico que a salvação da humanidade, ela foi um projeto de Deus trino e de Deus uno. Ele foi planejado antes da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor, o nosso Deus, ele já sabia que ia entregar seu Filho unigênito para passar pelo Calvário e que o seu Filho unigênito ia pedir para que ele enviasse o Espírito Santo para poder agir na redenção do homem. E Jesus disse que não nos deixaria só quando ele fez essa promessa, porque ele sabia que o Pai já tinha planejado e que ele iria enviar o Espírito Santo. Então, cada pessoa da Trindade, ele exerce uma função específica no plano da salvação. E o Espírito Santo é a parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. Deus Pai planejou, Deus Filho executou o plano e Deus Espírito Santo é quem aplica a obra de redenção na vida do homem, porque nós sabemos que é Ele quem convence. Mesmo que nós, enquanto vasos, instrumentos na mão do Senhor, preguemos a palavra, levemos a palavra, mas quem age é o Espírito Santo. Não adianta eu ter uma boa oratória, falar da palavra de Deus bem, se o Espírito Santo não agir, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Aleluia. Agora nós vamos para o tópico 1 e o subtópico 1, que fala a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versos 2. Deus, ele anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Está lá em Romanos capítulo 1.2, 1 versos 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas. E isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica ela é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Está lá em Isaías 32:15, 42, 1 e 2, Isaías 61, versos 1. Então, ela também foi confirmada no Novo Testamento. Isso está lá em Mateus capítulo 12, versos 8. Também está em Lucas capítulo 4, versos de 18 a 21. Então, essa promessa messiânica, ela já foi apontada lá no Velho Testamento e também foi confirmada no Novo Testamento, quando disse que o Senhor iria mandar o Filho como Salvador do mundo. E o Senhor anunciou. E a salvação, ela é a plenitude do Espírito Santo. A salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Está lá em Isaías 44, versos 3, que diz: derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Também em Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, vou citar aqui o versos 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Aleluia, glória a Jesus. Então essa promessa messiânica, ela foi anunciada no Velho Testamento, foi uma promessa do Senhor, que mesmo antes do nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo em carne, essa promessa já foi predita. Quando o Senhor Jesus veio em carne, ele também confirmou que essa promessa iria acontecer. E ele cumpriu em em Pentecostes, quando ele pediu que ficassem esperando em Jerusalém até que do alto viesse poder. Então, agora nós vamos para o subtópico 2, que fala na antiga aliança. Então, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois de Pentecostes. As manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento são a capacitação de pessoas para as obras específicas, como profetas, está lá em Números capítulo 12, verso 6, e também para a liderança, está lá em Juízes 6, 34, 1 Samuel 16, 13. E essas pessoas, elas tinham habilitações espirituais. Veio do Espírito essas habilitações do Espírito Santo, a de profecias, está lá em Números 11, 25, a de revelações, Ezequiel 8, 3, a de milagres, 1 Reis 18, 12, aptidões individuais e artísticas, está lá em Êxodo 31, versos 3, habilidades de liderança militar e política, Juízes 3, 10, Zacarias 4, 6 e 7. Então, o Espírito Santo, ele concedia essas habilidades, essas aptidões, para que os seus servos, os servos do Senhor, fossem capacitados para a obra do Senhor, tanto como profeta, como líder. E era através do Espírito Santo. Na antiga aliança, o Espírito Santo se manifestava dessa forma. Aleluia, glória a Jesus. Agora nós vamos para o subtópico 3, a promessa do Consolador. Perdão. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Glória a Jesus. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Está lá em João 16, versos 7. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Está lá em Atos capítulo 2, versos 32 e 33. Então, onde fala de Pentecostes, tinha que vir um Consolador. O Senhor fez essa promessa e ele cumpriu no dia de Pentecostes, onde desceu línguas como repartidas como se de fogo e pousaram na cabeça de todos que estavam lá, e todos começaram a falar em línguas que eles nunca ouviram falar, nunca tinham estudado.
e saíram profetizando, pregando, falando do amor de Jesus, confirmando, testemunhando de Jesus. E muitas pessoas, muitas almas se renderam aos pés do Senhor e a igreja crescia por conta desta promessa que foi cumprida. Aleluia! E Jesus, ele disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem ação do Espírito Santo. Está lá em João versos 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, porque eles ainda não tinham a pessoa do Espírito Santo, que é o Consolador, que é o ajudador, quem fortalece, quem nos fortalece, quem ia fortalecer eles para eles poderem suportar as perseguições, o que eles teriam que passar pela frente e o que nós teremos que passar pela frente. É o Espírito Santo que nos ajuda a suportar. Então o Senhor diz que não poderia falar ainda para eles, dizer coisas ainda para eles, porque eles talvez não fossem, porque eles não iriam suportar sem o Espírito Santo. Então os discípulos, eles não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então a vinda do Consolador só poderia acontecer quando o Senhor Jesus chegasse ao Pai. E a gente sabe, né? A própria palavra do Senhor diz que o Senhor pediu que o Senhor Jesus Cristo ficasse à sua direita até que ele colocasse os seus inimigos debaixo de seus pés. Então vamos à síntese do tópico 1. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança, na pessoa de Jesus Cristo. Agora nós vamos para o tópico 2. O tópico 2 tem como tema: o Espírito Santo consola e ensina. O Consolador, ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar deles. Então o Espírito Santo, ele tem essa como é que eu posso dizer, finalidade, esse objetivo, que é lembrar de tudo que o Filho fazia a gente lembrar, de tudo que o Filho ensinou. Ou seja, os discípulos que estavam lá, os apóstolos que estavam ali acompanhando o Senhor Jesus, o Senhor estava ensinando para eles, pregando para aquelas multidões. Então o Espírito Santo, quando veio, fez com que eles lembrassem de tudo que Jesus ensinou para eles e testificou de que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Ali também, nós enquanto igreja hoje, nós também somos lembrados pelo Espírito Santo do que a gente aprende do Senhor na sua palavra, quando a gente lê, quando a gente medita dia e noite na palavra do Senhor, quando a gente estuda. E aí quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai levar a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai lembrando, vindo na memória. E só pode vir algo na memória se a gente colocou algo guardado na nossa memória, se a gente leu, se a gente estudou. Então o termo Paracletos aparece no Novo Testamento 4 vezes, se referindo ao Espírito Santo. Lá em João 14, 16 e 26, João 15, 26, João 16, 7, traduzido por Consolador. Espírito Santo, nesses livros, nessas passagens que foram citadas, ele é traduzido por Consolador. E uma vez que se refere ao Senhor Jesus, que está lá em João capítulo 2, versos 1, traduzido por advogado. Então, Paracletos, ele se refere 4 vezes ao Espírito Santo, traduzido por Consolador. E uma vez se referindo ao Senhor Jesus Cristo, quando se traduz ele como advogado, porque ele é quem está intercedendo por nós junto ao Pai. Então, Paráclitos significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paráclitos traz a ideia de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. Então, vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo como Filho. O termo grego Paráclitos vem da preposição para, que é estar ao lado de, próximo. E o verbo kaleo significa chamar, convocar.
de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto, como já foi dito. E esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se referindo ao Espírito Santo, como já foi dito, e 1 vez se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo como advogado. E essa ideia é de alguém chamado para estar próximo, para estar ao lado para nos ajudar. E a tradução consolador é a mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus Cristo no Evangelho de João, que ele é o nosso consolador, nosso ajudador. E no subtópico 2, do tópico 2, o tema é o ensinador. O Espírito Santo, ele também tem a finalidade de nos ensinar. Está lá em João 14,16 que diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como outro consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade. Como nós vimos na lição passada, eles são formados pela mesma substância. São 3 pessoas diferentes, ao mesmo que elas são distintas, elas também são iguais, porque elas são formadas da mesma substância, têm a mesma glória, a mesma majestade. Então, o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, Jesus disse que o Pai ensina. Está lá em João 6,45. E o ensino era parte do ministério de Jesus. Está lá em Mateus 4,23 e também Mateus 7,29. Onde a gente sabe que no ministério de Jesus o Senhor ensinava. Ele fazia milagres, curas maravilhosas, mas ele ensinava. Ele fazia parte do ministério do Senhor Jesus, ensinar tanto aos que estavam ali ao seu lado, os discípulos, os apóstolos, como também a todos que estavam, aquela multidão que estava ali ao lado dele, acompanhando ele. De modo que essa tarefa, ela também é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14,26. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Está lá também em 1 Coríntios capítulo 2, versos 13. Então, o Espírito Santo é uma das finalidades, o objetivo do Espírito Santo também é nos ensinar. Ele nos consola, mas ele também nos ensina. E o terceiro subtópico mostra a outra finalidade do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, o ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada, porque é Ele que faz com que a gente permaneça firme, nos ajudando, porque se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos ajudado através do seu Espírito, do seu Santo Espírito. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, está lá em Romanos 8,26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo enquanto vos tenho dito. João 14, versos 26b. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que lá está. E só pode lembrar de algo que está lá dentro, guardado, na memória, que já está lá nela. Se não está na memória, você não leu, você não estudou, você não ouviu. Então, para estar na memória, tem que ter ouvido, tem que ter lido, tem que ter estudado. Então, e essa ajuda do Espírito Santo, ela não nos desobriga de estudar a Bíblia. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar, mas nós temos que estudar. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo, ele vai falar, ele vai fazer, mas a gente tem que entender que ele nos ajuda a lembrar. É isso que diz lá em João 14, 26. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Então o Senhor disse alguma coisa para os discípulos, ensinou algo para os discípulos para que o Espírito Santo lembrassem eles. Do mesmo jeito hoje, o Espírito Santo atua na igreja, fazendo lembrar do que ela estudou da palavra do Senhor. Então nós temos que estudar sim. Essa história de dizer, não, eu vou pregar, o Espírito Santo é quem vai falar. Isso não é correto. E até antibíblico, porque o Senhor Jesus diz que o ajudador, o Espírito Santo, ia fazer lembrar do que já foi ensinado. Então, primeiro a gente tem que saber, aprender, para depois poder falar, pregar, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Amém? Síntese do tópico 2. O Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador. Aleluias. Vamos agora para o tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação ela está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo. Não é a minha oratória, não é a minha capacidade intelectual, não. É a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, das coisas que levam ele a perder a salvação ou não receber a salvação. É o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá para o subtópico 1, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Convencer é persuadir, é fazer com que aquela pessoa venha acreditar e entender que aquilo ali é o certo ou que aquilo ali é o errado. Então, é esse papel do Espírito Santo quando ele convence o mundo do pecado. E isso é observado em outras passagens no Novo Testamento. Em João 8,46, João 16,8, 1 Coríntios 14, 24 e Tito 1,9. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Está lá em Romanos 3, 23. Mas da incredulidade. Isso é o pecado. O que quer dizer aqui? Que não é questão dos pecados que a gente comete. É do pecado de não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que o Senhor enviou seu Filho para nos redimir, para nos comprar por um alto preço. E ele não foi vendido, ele não nos comprou pagando com sua vida para o diabo, para Satanás, não. Foi para Deus, porque Deus, ele é santo. E nós perdemos essa comunhão com Deus, que é santo, quando Adão caiu, pecou lá no início, aquele casal pecaram. Então, tinha que acontecer algo para que o Senhor viesse nos receber junto com ele. Então, Jesus pagou pelo seu sangue um alto preço por cada um de nós. E o que nós devemos fazer é acreditar. Quando o Senhor fala do pecado, é porque o mundo do pecado, é porque o mundo tem que acreditar em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, porque para chegar até o Pai tem que ser através do Filho. De pecado porque não creem em mim, é o que está dito aqui. Do pecado porque não creem em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus já havia dito que tal pessoa já estava condenada. João 3,18. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente venha compreender, nos conscientizar de que a situação que a gente vivia quando estávamos no mundo e das pessoas que ainda estão no mundo, é o Espírito Santo que vai convencer de que a vida
que está sendo vivida não é uma boa vida. É uma vida de pecado, de coisas que não agradam ao Senhor, de injustiça, de imoralidade, de marginalidade, de exclusão, até mesmo de exclusão. Então o Senhor, através do Espírito Santo, é que Ele vai convencendo e fazendo com que a gente venha se tornar consciente do estado de miséria espiritual, a qual convive as pessoas que estão lá no mundo e quando nós estamos fazendo algo que não agrada o Senhor. Então é o Espírito Santo quem vai convencendo e as leva ao reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É o Espírito Santo que faz com que as pessoas reconheçam que somente o Senhor Jesus é quem salva. Não é santo A, santo B, não é uma pessoa A, pessoa B, não é dinheiro, não é carro, não é nada, não é bem materiais. É o Espírito Santo que convence que Jesus Cristo é que é o único Salvador, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E que somente Ele é quem pode nos levar até o Pai, nos dar o direito de chamar Deus de Pai e termos a salvação. Agora vamos lá para o subtópico 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça, a que o Espírito Santo convence o mundo, é a justiça impecável de Cristo. João 8:46. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Romanos 1, capítulo 1, versos 4, Hebreus capítulo 7, versos 25. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele está lá do lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós como nosso advogado. E por muitos que estão ainda aí, que ainda não disseram sim para Ele, e o Senhor está lá pedindo, intercedendo para que essas vidas também venham estar sendo salvas, que o Senhor venha conceder a graça, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que por eles todos seriam salvos. Mas tem muita gente de coração duro e quem amolece esse coração é somente o Espírito Santo. Aí diz aí em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, que diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, ele voltou para o Pai, e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. E é por meio do Espírito Santo que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus Cristo, nosso advogado. Então, o nosso Senhor Jesus é a nossa propiciação. Aí está apropriação, mas é propiciação. Ele foi que se entregou como sacrifício por todos nós, para nos comprar por um alto preço. E agora vamos para o subtópico 3, do tópico 3, que é o Espírito Santo convence o mundo do juízo. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Então, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele venceu Satanás na sua morte e na sua ressurreição. Satanás não estava esperando por isso. E mesmo assim ainda continua lutando. Uma luta que ele não tem como ganhar. Ele já é condenado, ele já foi julgado, mas mesmo assim ele quer tirar o direito de pessoas receberem a salvação. Por isso que nós devemos estar vigilantes. A palavra do Senhor diz que nós que estamos de pé, que venhamos cuidar para que não caiamos, porque qualquer um de nós somos suscetíveis a cair. Nós devemos estar vigilantes, orando e vigiando, vigiando e orando. O Espírito Santo, ele convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. João 12, 31 a 33, João 14, 30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja,
trata-se do julgamento. Que julgamento é esse? Dos nossos pecados, que foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. E eu creio que muito mais o Senhor vai conseguir através do Espírito Santo. Mas esses julgamentos se referem ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Está lá em Mateus 25, 41, Apocalipse 12, 7 a 10, Apocalipse 20, 10. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Ele já perdeu, ele é um perdedor. E nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Aleluias! Glória a Jesus. Síntese do tópico 3. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos agora para a conclusão. Na conclusão, nós temos 3 pontos. Quais são esses pontos? Que diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. E que o Espírito Santo ele atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, tanto de forma coletiva como individualmente. E que também o Espírito Santo ele age também no mundo, no processo da salvação. Então, ele atua tanto para capacitar para a natureza e obra. Isso é na natureza inerente do Espírito. Como ele também guia o povo de Deus, a igreja, de uma forma coletiva, como também de uma forma individual. E que o Espírito Santo ele também age no mundo, as pessoas que estão ainda aprisionados no mundo do pecado, no processo de salvação, porque é ele quem faz com que a pessoa venha ter consciência dessa vida miserável de viver no pecado. E ele conscientiza e convence a pessoa a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para refletir, por que Jesus precisava voltar ao Pai? Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Qual a ideia de Paráclitos? A ideia de Paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Quem imprime em nós o caráter de Cristo? O Espírito Santo. De que pecado e justiça o Espírito convence o mundo? O pecado da incredulidade, está lá em João 16, 9, e a justiça impecável de Jesus, João 8, 46. 5. A que se refere o juízo sobre o qual o Espírito convence o mundo? Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus da sua morte e ressurreição. Então aqui eu finalizo agradecendo em primeiro lugar a Deus e a todos, aos meus pastores, a minha liderança, a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, e aos meus pastores por confiar esse ministério em minhas mãos, por tudo que eles também têm feito, orado pela minha vida, pela minha família, pela igreja, e também a todos que chegaram até o final, a igreja do Senhor e aos amigos e amigas que chegaram até o final dessa videoaula, que o Senhor venha abençoar, venha guardar, venha livrar de todo o mal e que Ele venha convencer, o Espírito Santo venha convencer aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador. As fontes que foram retiradas desse material foi da revista Lições Bíblicas CPAD Adultos, primeiro trimestre de 2021, e também o slide foi produzido pela EBD Panorama, www.ebdpanorama.com. E aqui eu finalizo desejando um bom domingo, que Deus abençoe o nosso dia, nossa semana e a paz do Senhor Jesus.